no episódio de hoje, eu vou explicar a diferença de por que nem sempre aquilo que você diz que espera de um relacionamento é realmente o que você espera desse relacionamento. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Pílulas de Conhecimento. Aqui você recebe doses de informações para entender melhor os seus questionamentos e o seu propósito no universo. Eu sou Sandra Salles, astróloga kármica. As pessoas costumam dizer que querem determinadas coisas, ou que quer isso, aquilo outro, ou que espera que o relacionamento seja assim, ou que deseja ter um relacionamento de tal e tal forma, mas nem sempre isso condiz com a realidade da personalidade da pessoa. Mas aí você vai me dizer assim, mas como assim, Sandra? Espera aí. Para começar, deixa eu explicar aqui. Hoje eu não vou falar sobre combinação de signos, tá? O tema de hoje não é sobre combinação de signos, se tal signo combina com tal signo, não é isso. Hoje eu vou entrar um pouquinho mais a fundo na personalidade da pessoa, porque eu sempre digo que ninguém é apenas o seu signo solar. Nós somos uma composição de todos os planetas no nosso mapa, esses planetas posicionados nas casas, isso tudo faz diferença em relação à nossa personalidade, tá? E aí tem pessoas que têm uma personalidade que são, sim, mais voltadas para um relacionamento afetivo, que são pessoas focadas em criar bons relacionamentos, e tem outras pessoas que têm dificuldade de se relacionar, ou não só se relacionar de uma forma geral, mas de se comprometer em um relacionamento afetivo, tá? E daí que às vezes ela fala uma coisa, mas no fundo, ela quer outra coisa. E é muito engraçado que hoje eu fiz uma pesquisa nos stories e as respostas eram mais ou menos o que eu esperava. É uma pergunta simples, não é? O que você realmente espera de um relacionamento? Então você quer compromisso, você quer diversão ou você quer liberdade? Ou, tinha uma quarta opção, todos os itens anteriores. E a grande maioria respondeu todos os itens anteriores. Mas, gente, pensa bem. Se você quer compromisso, liberdade é uma coisa que não condiz muito com compromisso, tá? Não condiz como? Como assim, Sandra? Todo mundo vai perguntar. Tem que ter liberdade no relacionamento, tá? Mas o conceito de compromisso e o conceito de liberdade, eles são antagônicos, tá? Eles não querem dizer a mesma coisa, e agora eu vou explicar isso de uma forma que vocês entendam um pouco melhor, né? Compromisso é aquela situação em que as duas pessoas, tá? Não pode ser só de um, porque senão também não vai funcionar. Se a gente está falando de relacionamento afetivo, a gente está falando de duas pessoas. Então, os dois precisam estar comprometidos com aquele relacionamento, não é verdade? Então, liberdade e compromisso caminham em direções opostas, porque no compromisso você precisa abrir mão de alguma coisa. Sempre para um relacionamento dar certo, as pessoas precisam se... Tem uma palavra em inglês que explica isso melhor, que é compromise, que não é compromisso, mas é bem parecido e que significa que você vai até um certo ponto e você cede em algumas coisas para que aquele relacionamento dê certo. E a liberdade é você fazer o que você quer, na hora que você quer, quando você bem entende e do jeito que você quer. Então, essa é a liberdade total. É claro que um compromisso precisa ter muitas coisas, um relacionamento afetivo para funcionar tem que ter muita coisa envolvida, não é? E o compromisso é uma delas. Já a liberdade, ela tem as suas nuances, não é? Tem as suas nuances porque se uma pessoa quer ser livre, ela não está necessariamente comprometida com aquele relacionamento. Então, o que eu quero que fique claro aqui para vocês é que a pessoa que quer liberdade,
ela já tem alguma restrição em relação a relacionamentos. Porque um relacionamento, para ser livre, né, tipo amizade colorida, ele não é o que a gente chama de um casamento, tá? Quando eu estou falando aqui de relacionamento afetivo com compromisso, eu estou falando de casa 7, eu estou falando de um relacionamento estável. E um relacionamento estável precisa que os dois estejam compromissados com aquele relacionamento na mesma quantidade. É a primeira casa do zodíaco que mostra um relacionamento de igualdade, onde as duas partes deveriam, pelo menos, se doar igualmente, se comprometer igualmente e fazer cada um a sua parte, dar os seus 50%, cada um dá 50%, para que aquele relacionamento efetivamente dê certo, né? E aí isso significa compromisso. E esse conceito de compromisso, ele não inclui uma liberdade no sentido total da palavra liberdade. Tá? Então, esse já é o primeiro exemplo. Tem pessoas que querem um compromisso, mas querem ser livres. Elas querem estar num relacionamento firme, sólido, mas ela quer ser livre para fazer o que ela tem vontade, a hora que ela tem vontade. Então, esse já é o primeiro indício de o que você diz que quer não é exatamente o que você espera de um relacionamento. Então, se você diz que quer ter um relacionamento estável, ao mesmo tempo você quer ser livre, isso aí já é o primeiro embate, tá? Já é a primeira discordância. Então, se comprometer com o relacionamento significa que você vai sim abrir mão de algumas coisas, às vezes de várias coisas, em favor do outro, ou em favor do relacionamento, em favor do casal, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E tem realmente pessoas e personalidades que prezam a liberdade acima de tudo. Aqueles signos que a gente costuma falar, né? Sagitário, Aquário, que são mais livres, Gêmeos, que são signos que querem mais liberdade para ir e vir a hora que bem, né, que bem quiserem, são signos que, para estar num relacionamento, eles realmente precisam de algo mais. Mas, de novo, uma pessoa não é apenas o signo solar dela. Então, só o signo solar não vai dizer nada, tá? Quer dizer, vai dizer uma parte, mas não diz tudo. Por exemplo, uma pessoa que tem um sol em Gêmeos, mas tem uma lua em Peixes, uma lua em Escorpião, tem uma lua em Câncer, que é uma pessoa que emocionalmente ela quer um relacionamento, ela quer estabilidade emocional. Ela deseja estabilidade no relacionamento. Então, só isso daí já dá uma nuance para essa pessoa que está mais favorável para o relacionamento. Por quê? Se for ao contrário, se ela tiver um sol em Câncer e uma lua em Gêmeos, aí ela vai querer um relacionamento mais leve, mais solto, mais à vontade. Então, faz diferença a composição. Além disso, tem outros pontos no mapa que vão indicar se a sua personalidade é realmente talhada para relacionamentos afetivos compromissados ou não, ou se você quer ficar na fase do namoro, ou se que namorar já está bom demais, não precisa ter compromisso, entendeu? E para várias pessoas, para muitas personalidades, namorar é a melhor coisa que tem. E tá tudo certo. Mas aí tem que ver se a pessoa que quer só namorar está se relacionando com uma pessoa que quer casamento, que quer um compromisso sério, aí já vai ter um probleminha aí. Então, para um relacionamento afetivo, né, de casa 7, que é quando as duas pessoas estão comprometidas com aquele relacionamento, é preciso que as duas pessoas envolvidas no relacionamento tenham uma personalidade voltada para o relacionamento mais estável, tá? Que a gente fala de casa 7 é um relacionamento estável. Enquanto não é estável, enquanto está na fase de namoro, é casa 5. É outra área do mapa, é outra coisa que a gente vai analisar. Mas a casa 7 indica, tá? E
Eu pego mapas, às vezes, que a pessoa tem, por exemplo, um Saturno na casa 7. Então, aquela pessoa que tem um Saturno de casa 7, ela busca no relacionamento um relacionamento estável, relacionamento sério, compromissado. E ela busca isso no outro, porque tudo aquilo que nós temos na nossa casa 7 do mapa, nós vamos buscar no outro. E aí, essa pessoa, dona desse mapa, que tem esse Saturno lá na casa 7, ela tem um Urano na casa 1, que é a casa do eu, a casa, inclusive, é a casa que a gente expõe mais e que tem mais impacto sobre a nossa personalidade. E, olha, isso é um racha na vida da pessoa, porque ela quer um relacionamento estável, mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que quer liberdade o tempo todo, que quer mudança, que quer novidades. Então, como é que você pode ter um relacionamento estável, sólido, compromissado com alguém, se você é uma pessoa que está sempre querendo mudar, que está sempre querendo novidades, que quer está sempre com o pé na porta? Tem gente que ri quando eu falo isso, sabe? O pé na porta quer dizer assim, pronta para sair, pronta para mudar de áreas, pronta para mudar de casa. E aí isso fica incompatível. Aí a pessoa quer um relacionamento, mas ela quer ser livre. Ela quer poder fazer aquilo que ela quer. Aí você vai me dizer, mas isso não tem solução? Sempre tem solução. Sempre tem uma maneira de arrumar isso. E o restante do mapa vai dizer, né? Mas, principalmente, o que acontece? Esse relacionamento estável, simbolizado pelo Saturno na casa 7, ele vai requerer uma certa dose de autonomia para a pessoa, né? Com o Saturno, o que acontece? O Saturno, ele é um pouco rígido, né? Às vezes muito rígido. Então, essa pessoa pode se relacionar com alguém que seja tudo isso, que encarne esse Saturno, que seja sério, trabalhador e compromissado com relacionamento e tudo mais. E isso está alimentando a casa 7 da pessoa, ela está satisfeita, mas ao mesmo tempo vai ter períodos em que ela não vai aguentar aquilo. Que a pessoa vai dizer, mas eu quero liberdade, eu quero novidade. E aquela pessoa que encarnou aquele Saturno de casa 7, tudo que ela faz é não trazer nenhuma novidade para esse relacionamento. Ela não quer novidade, Saturno não quer novidade. Saturno quer aquilo que já está acostumado a fazer. Então, nesses casos, a pessoa realmente tem uma dificuldade e ela até se casa com uma pessoa e fica naquele relacionamento durante um bom tempo. Quando esse Urano na casa 1 é pressionado por um trânsito, por alguma coisa, né, exterior, um trânsito que vai acionar e que vai dar essa ânsia de liberdade na pessoa, ela vai querer chutar o balde. Ela vai realmente querer mudar tudo, vai reclamar porque esse relacionamento está muito enfadonho, está muito cansativo, está muito pesado. Muitas são as situações. Tá? Tem outras possibilidades, né, opostas, que a pessoa tem uma personalidade que é voltada para o relacionamento, tem, né, uma lua em escorpião, tem um sol em câncer, que é uma pessoa que precisa do amor do outro, que precisa desse relacionamento constante, precisa de um relacionamento intenso, né? E, de repente, a casa 7 dela tem lá um Júpiter, ou o próprio Urano, ou o signo de Aquário. Então, no relacionamento, as coisas vão ser completamente diferentes, porque aí, quando ela se relaciona com outras pessoas, né, quando ela está num relacionamento com o outro, aí ela quer a novidade, ela quer. Então, isso traz muitos questionamentos para a própria pessoa e, às vezes, relacionamentos que estão sempre tumultuados. Aquela situação não se acalma, não se estabiliza, porque depende muito dessas questões, né? Tudo que nós temos na casa 7 do nosso mapa, eu já falei, são as características que a gente busca no outro e no relacionamento. Mas
tem pessoas que não conseguem, né? Se você não tem conhecimento do seu mapa, às vezes você, né? E você não tem muito essa questão de se perguntar ou fazer essa pesquisa mental de autoconhecimento, você nem sabe o que é que você está procurando no outro. Mas, às vezes, o que você fala que está buscando no relacionamento, né, principalmente no compromisso, que é o assunto de hoje aqui, é Casa 7, ele pode estar completamente em desacordo com a sua verdadeira natureza, tá? Então, a gente vai buscar isso no outro, normalmente porque nós não temos isso em nós mesmos, porque nós representamos melhor a nossa casa 1 do que a casa 7. A casa 7 é sempre o outro, a não ser quando tem um sol lá de casa 7. Mas aí já é um outro adendo aqui para falar. Mas, de qualquer forma, a questão é que se você tem a sua personalidade, as suas características de personalidade, e aí a gente inclui análise do Sol, da Lua, da Vênus e do Mercúrio. Por que o Mercúrio? Porque o Mercúrio é o planeta do relacionamento, de como você se relaciona com as pessoas, tá? E a Vênus é como você se relaciona afetivamente com as pessoas, aquilo que você se atrai, aquilo que te atrai nas pessoas e como você atrai o outro para si. E a Lua, porque é o signo, né, que remete às emoções e também aos relacionamentos, né, mas principalmente às nossas emoções, a nossa afetividade, e o signo solar, porque dá as características mentais, né, de personalidade mental, às vezes essa junção desses planetas, a análise desses planetas juntos, né, já vão dizer se você tem mais facilidade ou menos facilidade para se relacionar com as outras pessoas, né? Alguns signos lunares são signos que buscam o entendimento no relacionamento com muita intensidade, com muita dedicação. Então, uma lua em leão, uma lua em touro, que gosta de agradar o outro, que, né, que tem uma... Não só o outro, qualquer pessoa, tá? A lua é a nossa afetividade em relação a todas as pessoas, não especificamente ao parceiro, mas é a sua afetividade, como é que você lida com as suas emoções. Então, se você tem, né, um signo lunar que é um signo de relacionamento, principalmente de relacionamento afetivo, que são os signos de água, mais o signo, né, de leão e de touro, que são signos voltados para o relacionamento, né? São signos amorosos, então isso já favorece muito. Mas a pessoa tem uma lua em Capricórnio, uma lua em Virgem ou uma lua em Aquário, são signos em que, digamos assim, não favorece tanto o relacionamento afetivo, amoroso, a maneira como você dá amor aos outros, né? Por conta das características do próprio signo. E daí você tem que juntar, né, essas características e a casa 7 e analisar para ver se isso realmente está dando match, ou seja, se você tem as características próprias, né, de realmente uma pessoa voltada para o relacionamento, para se doar no relacionamento, para se envolver, ou se você prefere a liberdade, se você prefere estar sozinho no mundo, quer mais namorar do que se comprometer num relacionamento. Então, essas questões vão somar se você tem, né, características de personalidade que são mais voltadas para o relacionamento, e uma casa 7 que também está lá, por exemplo, no signo de Libra, ou tem um Sol lá dentro, ou você tem planetas benéficos dentro da casa 7, ou se você não tem nada lá, mas tem um signo de touro e aí é regido pela Vênus, tudo isso vai dando indicações que são pessoas que têm uma maior facilidade de ter um relacionamento afetivo compromissado e, digamos assim, saudável, não é? E já se tem características da personalidade que vão de encontro aos assuntos da casa 7, ao comportamento no relacionamento,
né? Pessoas que têm uma personalidade que é mais de querer ficar sozinho, de gostar de se isolar, às vezes tem isso. A pessoa tem um sol e uma lua de casa 12. Ela gosta do isolamento. Isso significa que ela não vai se relacionar bem com a outra pessoa? Não. Ao contrário, ela pode gostar de se isolar e ter um relacionamento em que os dois atuam dessa forma. Da mesma forma que a pessoa que gosta de liberdade, se ela tiver uma casa 7 que também reflita essa mesma liberdade e ela busque no outro esse tipo de personalidade, pode até dar certo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ênfase em Sagitário com o outro que tem uma ênfase em Aquário, né? Ou Júpiter e Urano, porque os dois estão em busca de liberdade e de mais conhecimento, de compartilhar conhecimento, suas aventuras, seus interesses intelectuais, e daí dá certo. Então, relacionamento não precisa também ser só aquela coisa do ficar juntinho, grudadinho, só no namoro, um vivendo para o outro. Pode ser assim, se os dois tiverem esse tipo de personalidade, e pode ser um relacionamento em que os dois tenham seus próprios ideais e busquem as suas próprias aventuras. Aventura, não digo, não estou falando de aventuras amorosas, mas de aventuras de vida mesmo, ou de conhecimento, viagens e tudo mais, e vivam super bem juntos. Então, essa dinâmica entre a sua personalidade, né, que a gente analisa através do Sol, da Lua, Vênus, Mercúrio, que vão dizer que tipo de personalidade é essa e se é voltada ou não para relacionamentos mais compromissados, e a análise da sua casa 7, juntos, vão dizer se sim, se o que você diz que quer de um relacionamento é efetivamente o que você busca no relacionamento ou não. Às vezes você tem uma noção, você fala que quer uma coisa, mas quando vai analisar, não é bem assim, né? Você age indo para um lado e o relacionamento indo para o outro. Ou seja, são desafios que a gente traz para essa vida, tá? Aquele caso que eu falei, por exemplo, um Urano de casa 1 com um Saturno na casa 7. A pessoa que quer ser livre, mas ao mesmo tempo ela quer um relacionamento compromissado, estável e tudo mais, que é completamente oposto à natureza dessa pessoa. Isso é um desafio que a pessoa trouxe para resolver nessa vida. Isso é um desafio kármico, inclusive, né? Porque a pessoa provavelmente, né, teve algum tipo de comportamento em vidas passadas em relação a ser uma pessoa compromissada, a se comprometer, a se responsabilizar e não fez isso, ou foi excessivo. Pode acontecer dos dois casos, isso vai variar de história para história, de mapa para mapa, né? Às vezes você passa várias vidas não se comprometendo com os relacionamentos, abandonando, largando, simplesmente não está nem aí para a história, e aquilo vai acumulando, né, experiências mal resolvidas em várias vidas, e aí tem uma vida que você encarna com essa situação bem díspare, que é para você agora, você vai aprender. Ter liberdade é uma coisa, ter compromisso é outra. Como é que você vai resolver isso? Então, tem aí um caminho de aprendizado, um caminho para a pessoa desenvolver essas dicotomias no seu próprio mapa, e o mapa sempre indica qual é o caminho que a pessoa precisa, né, desenvolver na sua vida, qual é o caminho que vai levá-la à solução desses karmas, ao resgate desses karmas, se são karmas, se não são karmas, se é apenas um aprendizado ou ela precisa melhorar algumas características. Mas várias dessas situações que aparecem no mapa, né? Por exemplo, você ter uma Vênus conjunto a Urano e aí ter um Saturno de casa 7, que é praticamente a mesma coisa que eu falei antes, né? Tem uma necessidade de um relacionamento estável, mas ao mesmo tempo as escolhas que você faz são por situações que te levem a mais liberdade, ou você escolhe coisas que são tão diferentes daquilo que você mesmo é, que tem uma dificuldade de acertar o passo desse relacionamento, né? Então,
Tudo isso são aprendizados que a gente traz para resolver nessa vida, né? Para melhorar essas qualidades e desafios quando você tem essas dificuldades no mapa, né? Que são desafios, porque é um posicionamento que se opõe ao outro e as duas coisas têm peso e você precisa desenvolver aquelas duas situações e você precisa desenvolver de uma forma em que elas se harmonizem. Esse é o aprendizado da vida, né? Resolver as situações difíceis para que elas se tornem harmoniosas e mais fáceis. Então, sempre tem uma válvula de escape, sempre tem uma saída. Mas, de qualquer forma, se você foi uma dessas pessoas, um de vocês que estão aqui agora, foi uma dessas pessoas que respondeu lá nos stories que você quer de um relacionamento afetivo, compromisso e liberdade, para pensar um pouquinho, porque aqui tem alguma coisa que, né, você vai precisar acertar aí nesse meio do caminho, tá? A Vera Cardoso diz que tem leão na casa 7. Leão na casa 7 é bem legal, Vera. O leão de casa 7, você busca no outro uma pessoa que seja generosa, que seja amorosa e que te dê atenção, né? Normalmente você quer que o outro te dê o devido valor, né? E que o relacionamento seja um relacionamento, porque a casa 7 é o outro, mas é também o relacionamento em si. Né? E que esse relacionamento seja um relacionamento de doação, de amor, de generosidade, em que os dois entrem ali com uma boa dose de esforço para fazer esse relacionamento dar certo. Tem sempre um que acaba se destacando, né? Se você não assumir esse leão para você mesmo, e você vai acabar deixando que o outro seja o centro do palco. Mas Leão é um signo que é muito voltado para o relacionamento, sim. Isso já é um bom indício. O resto do mapa vai dizer se isso vai funcionar ou não, né? Porque tem muitas outras coisas para olhar além desse leão aí de casa 7, né? A Cláudia está dizendo que tem o Sol na 7 e a Lua na 8. Então, o Sol voltado para o relacionamento, né? O Sol na casa 7, ele tem uma questão de ele usar o outro como referência para si, né? É sempre a resposta do outro, é sempre o que o outro se ver através dos olhos do outro. E a Lua na casa 8 é uma Lua bem profunda, mas que quando está no relacionamento íntimo, inclusive, né, porque a casa 8 já é o relacionamento íntimo, ali a pessoa se entrega bastante, dependendo de que signo que esteja, né? A Shirley está dizendo que é de Aquário, Libriana, com Lua na 8, então sofrimento purinho. Sofrimento puro, nem tanto, né, Cláudia? Não vamos exagerar, né? Lua de casa 8 não significa puro sofrimento, não, tá? Sofrimento aí pode ter outras questões. A Lua de casa 8, na verdade, ela se aprofunda nas questões de assuntos mais densos da vida, nos problemas, nos traumas de infância. Ela tem uma sensibilidade muito grande para esses assuntos e, principalmente, acaba trazendo para o relacionamento com o outro questões traumáticas da infância, tá? Mas isso não significa que precisa ser puro sofrimento. Você pode muito bem transmutar isso, aprendendo a lidar com essas questões, aprendendo que lições que você, né, tem que desenvolver aí relativo a essa lua na sua casa 8. De qualquer forma, uma pessoa com muita sensibilidade, sensitividade, né, para os assuntos ocultos, para as energias que ficam no ar. E daí, se essa lua for em peixes, você com certeza tem uma tendência ao sofrimento. Mas não vamos encarar isso dessa forma, porque nós não viemos ao mundo para sofrer, tá? Nós viemos ao mundo para resolver as nossas questões de vidas passadas e encontrar a felicidade, sim. E tem sempre um caminho, tá? Então, vamos levantar esse astral aí, que tem muita coisa para aprender, ok?
Pessoal, eu vou terminar aqui. Quem tiver perguntas sobre o assunto de relacionamento, me manda pelo direct, que eu já vou anotando para responder as perguntas. Eu agradeço muito a presença de todos. Até a próxima. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.